seja muito bem-vindo ao De Bem com Você. Quem já teve uma crise de pedra nos rins costuma dizer que é uma das dores mais intensas que existem. E embora muita gente pense que esse problema aparece de repente, na maioria das vezes ele vai sendo construído ao longo do tempo por hábitos que podem ser modificados. E para falar sobre causas, sintomas, tratamentos e principalmente, né, gente, prevenção, recebemos no programa de hoje o urologista Marcelo Panizutti. Tudo bem, doutor Marcelo? Tudo bem, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. E por falar em agradecimento, é claro, eu também preciso agradecer a presença da nossa intérprete de Libras, que fica aqui, ó, do meu ladinho, a Ana Furtado, que torna esse conteúdo mais acessível. Muito obrigada, viu, Ana? Bom, gente, a maioria das pessoas conhecem as pedras nos rins pela dor, mas poucos sabem como elas surgem e por que algumas pessoas têm maior predisposição. Doutor, explica pra gente exatamente o que é quando a gente fala pedra nos rins. Essa é uma boa pergunta e a gente até estava falando antes, falando sobre pedra na vesícula e pedra nos rins. São coisas totalmente diferentes e a formação delas também é totalmente diferente, tá? Quando a gente fala de pedra nos rins, eles podem ser formados por várias coisas, normalmente por sais minerais que se acumulam na urina e se juntam, e aí vão formando cristais, e esses cristais se juntam que vão formando as pedras. Então, na maioria delas, elas são formadas de cálcio misturado com alguma coisa. Mas também temos pedras de ácido úrico, pedras de infecção, oxalato de cálcio, entre outras. E hoje em dia existem vários tratamentos, né? Quais são os tipos de tratamentos quando alguma pessoa, algum paciente te procura e descobre que está com pedras nos rins? Isso é importante. O tratamento é diferente da prevenção, que você falou no início. O tratamento, quando a gente fala normalmente, é alguma intervenção que a gente tem que fazer. Medicamentos normalmente não são bons para acabar com aquela pedra no rim, tá? Não existe nada que vai dissolver a pedra, que vai eliminar ela sozinha, ela estando lá no rim. Existe medicação talvez para facilitar ela ser eliminada quando ela estiver tentando sair. Tá? Os tratamentos cirúrgicos são principalmente pelo canal da urina, que a gente sobe com uma câmerazinha e com o laser a gente quebra aquela pedra e tira os fragmentos. Tem outros tipos de tratamento também, que é um que você deita numa máquina e aquela máquina ela vai emitindo ondas ultrassônicas que vão vibrando através da pele, do corpo, até chegar na pedra e vão fragmentando aquilo ali e aí você tem que eliminar os fragmentos. Então, você pode sentir um pouquinho de dor. E já tem uma outra forma que é um pouco mais agressiva, que é um buraco que tem que fazer nas costas e entrar com a câmera por aqui. Isso é o caso de pedras maiores, por isso que é bom não negligenciar uma pedra que você tenha. Ai, com certeza, doutor. E quais pessoas, assim, existe algum público que está mais predisposto a contar e a desenvolver esses cálculos renais, na verdade, que a gente está tratando de pedras nos rins, que é o nome mais popular, né? Sim, sim, sim. Existem algumas populações, né, no sentido de pessoas que têm mais predisposição. Algumas pessoas vão ter uma causa clínica para aquilo, vão ter uma doença, por exemplo, da glândula paratireoide que fica atrás da nossa tireoide, que produz muito hormônio, sai muito cálcio e aí aquele cálcio vai formar pedras. Isso é uma doença específica que você muitas vezes tem que operar. E tem aquelas pessoas que não têm uma predisposição, mas são obesas, comem muito sal, tomam pouca água e tem também, sim, uma predisposição maior do que outras. Então, existe um público aí existe um público, sim, existe um público aí que tem uma chance maior. E é esse público que a gente tenta orientar para evitar. Tá certo, doutor. E quando a gente fala em público geral, os alimentos, eles têm realmente alguma relação com o surgimento desses cálculos? Porque eu já escutei, eu não sei se é mito, que consumir alimentos com muitas sementes, por exemplo, uma goiaba, pode provocar aí cálculos renais. Isso é verdade ou é um mito? Não, isso é um mito. As sementes, elas não saem magicamente, entram no nosso intestino e vão para o rim para formar isso, não. Mas sim, alimentos, eles participam de forma importantíssima na formação dos cálculos. Porque os cálculos são formados de sais minerais, né? E, por exemplo, o cálcio se junta com o oxalato que está em muitas verduras, né? Por exemplo, beterraba tem bastante oxalato, amendoim tem bastante oxalato, e aí aquele oxalato junta com cálcio no rim e forma as pedras.
Então, a gente, né, nesses casos, a gente orienta a evitar uma coisa ou outra, entendeu? Para poder tentar evitar que formem mais pedras. Ah, tá certo. Mas uma pessoa saudável, existe algum tipo de alimento que ela deve evitar ou não? Não, se a pessoa é completamente saudável, né, segue todas as indicações de vida saudável, né, uma alimentação saudável, exercício físico, em princípio ela não tem uma predisposição maior de ter cálculos renais. Então, para essa pessoa, é só realmente ter uma vida saudável. Agora, aquelas pessoas que já apresentaram cálculo pelo menos uma vez, ou tem uma história familiar importante, ou tem alguma doença que vá levar a isso, essas pessoas a gente tem que orientar a tomar muito mais líquido, evitar alguns tipos de alimentos, evitar sal, entendeu? Mesmo que você ache que você não coma sal, né, aqueles embutidos, né, aquelas coisas todas que a gente come, aqueles salgadinhos, aquilo tudo ali tem sódio pra caramba. Então, são coisas que a gente pede para esses pacientes específicos evitarem. Doutor, e a ingestão de água? Ainda é o melhor aliado ali para evitar esses cálculos renais? Então, exatamente isso. Se eu puder apontar uma coisa que você pode fazer para melhorar, além da sua qualidade de vida, evitar cálculos renais, é tomar mais água. Você tomando mais água, você dilui os sais minerais que vão cristalizar e formar os cálculos renais. Pensa, por exemplo, quando você bota açúcar no seu café. Se você botar muito açúcar ali e tiver pouco café, ele vai cristalizar e você vai conseguir ver no fundo o açúcar. É a mesma coisa na nossa urina. Se você diluir mais a urina, menos chance de você formar cálculos renais. Então, essa é a coisa mais importante que você pode fazer para evitar os cálculos renais. É o melhor líquido. É o melhor líquido, com certeza. A questão é a quantidade que você tem que tomar num dia. Sim, mas existe uma quantidade ideal para um adulto, por exemplo? Porque ou muda de pessoa para pessoa? Sim. A quantidade de líquido que você precisa tomar para evitar que forme esses cálculos pode mudar de pessoa para pessoa. De uma forma genérica, a gente fala que você tem que tomar entre 2 e 3 litros de líquido por dia. É claro que a escolha do líquido também é importante, você não vai tomar 3 litros de suco de laranja que tem açúcar pra caramba, entendeu? É melhor você tomar mais água, né, que facilita, é melhor. Então, de 2 a 3 litros. Se você for uma pessoa muito grande, você vai precisar de mais água, entendeu? Se você estiver fazendo uma maratona e suando bastante, você vai precisar de muito mais água do que apenas 3 litros. Então, é um ajuste fino para cada pessoa. Tá certo? Uma forma fácil de você saber se você está bebendo bastante líquido é olhar para o seu xixi. Se o seu xixi estiver amarelo clarinho, quase cor de água, esse é o ideal. Tem que ser bem, bem claro mesmo. Se ele estiver muito escuro, as pessoas às vezes pensam que é infecção de urina, mas não, você só está tomando pouco líquido. Então a gente fala também que você tem que urinar ali por volta de uns 2 litros por dia, né? Mas essa questão da cor é a forma mais fácil de você realmente identificar se você está tomando pouca água. Até porque também não adianta você tomar muita água de manhã e, né, tomar 2 litros de manhã e não tomar nada à tarde, aquela urina concentrada pra caramba, entendeu? Sim, importante é diluir aí esses 2, 3 litros no decorrer do dia, né, doutor? Exatamente. Muito ótimas dicas, viu? Olha só, gente, quando a dor provocada por um cálculo renal aparece, ela pode mudar completamente a rotina de uma pessoa. No próximo bloco, nós vamos conhecer a história de um jovem que convive com esse problema. Então, fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta. Como prevenir os cálculos renais é o tema do De Bem com Você de hoje. Agora eu te convido para conhecer a história do Guilherme, que vai contar como as crises de cólica renal impactaram a vida e os desafios de conviver com esse problema. Doutor, vamos conferir? Vamos. Oi, pessoal do De Bem, tudo bem com vocês por aí? Então, vocês já devem estar conversando aí no estúdio que a pedra no rim é um problema que tem essa reincidência comum. E hoje eu tô aqui com o Guilherme Faleiros, que vai contar um pouquinho pra gente da experiência dele. Já teve pedra no rim no passado, teve a reincidência também. Tudo bem, Guilherme? Você pode me falar um pouquinho sobre essa sua experiência? Como você descobriu a pedra no rim pela primeira vez também? Claro. Tudo bem, Bianca? Desde os 15 anos eu tenho esse problema, tá? De cálculo renal. A minha família inteira, então ela já é hereditária, então eu sempre fiquei preocupado, né, desde pequeno, porque eu sempre vi o meu irmão sofrendo muito também, minhas primas, os meus pais, a minha mãe, acredito que ela nunca tem, mas o meu pai já teve também, então já fica essa reincidência, né, essa preocupação do cálculo renal. Quando eu tinha 15 anos, eu já comecei a ter cálculo renal, mas um mês antes de eu casar, eu casei em 2024, eu tive uma pedra muito grande, e ela
ficou presa no canal entre a minha bexiga e a uretra, né? E aí eu tive que fazer um procedimento cirúrgico, eu tive que operar dessa pedra. A cirurgia ela é muito delicada, então você fica com o duplo J 2 semanas. O duplo J, para quem não sabe, ele meio que abre o canal, né? E ainda tem umas 13 pedras. Eu optei por não operar ainda, porque eu fiquei com muito medo por causa desse duplo J também. Então eu já sinto que algumas eu já expeli, outras eu sinto mover. Então, assim, é algo que, não te falo todo mês, mas assim, a cada 2 meses eu sinto dor, sinto cólica, tenho que tomar remédio e me cuidar. Perfeito. Depois que você fez essa primeira operação, você mudou alguns cuidados ali no seu dia a dia para melhorar até em momentos durante o dia essa parte do trabalho, a hidratação também? Eu sempre tive muito cuidado, principalmente por causa das dores, né? Mas depois que eu operei, sim, eu melhorei muito mais meu hábito de tomar água, tentar tomar... sempre falam do suco cítrico também, laranja, falam que o suco de melancia também é excelente. Mas no meu caso, infelizmente, é hereditário, eu sempre vou ter esse problema. Tem remédios que ajudam a controlar, mas é algo que eu vou ter que me acostumar, infelizmente, durante a minha vida. Só pra gente finalizar, você pode deixar um recado aí pro pessoal sobre a importância de você tomar esses cuidados, né? Com o seu caso é hereditário, então você tem que tomar um pouco mais de cuidado ainda, mas até para quem não tem essa hereditariedade, para poder cuidar disso, não ter esse problema. Olha, a dica que eu dou, sempre procure um urologista, sempre que você tiver dor, procure o urologista, porque ele consegue examinar o tipo de pedra, ele é o que melhor vai trazer o significado, cada pedra de um jeito, cada um tem um problema. Não é porque você tem pedra no rim, eu também quero o mesmo tipo de solução. São medicamentos diferentes, são tratativas diferentes, não é só a falta de água também, mas sim o como o seu rim está tratando essas pedras. Então, a minha primeira dica é, sempre procure um urologista, alguém que tenha a qualidade de te aperfeiçoar sobre o que está acontecendo, e também tome muita água. Perfeito, muito obrigada, Guilherme. E olha, volto aí com vocês no estúdio para falar um pouquinho mais sobre essa questão do cálculo renal. Para quem não sabe, nem sempre você vai sentir essa dor. No caso do Guilherme, ele sentiu e também já tinha essa predisposição na família, então foi procurar um médico. Mas sempre procure um médico, deixe os exames periódicos em dia. E vocês aí no estúdio, estão com todos os exames em dia? Muito obrigada, Bianca. Agradeço também o Guilherme por compartilhar essa história com a gente. Olha, os exames em dia... Ai, viu? Já até estava conversando aqui com o doutor nos bastidores e eu, com certeza, depois dessa reportagem, desse programa, vou agendar uma check-up, porque, doutor, é sempre bom a gente checar ali como que anda a saúde dos nossos rins, né? Sim, com Mesmo certeza. sem dor. Exatamente, com certeza. Eu, como urologista e médico dos homens, principalmente, mas não só dos homens, das mulheres também... eu sempre avalio a função renal dos pacientes, a próstata, né? Peço ultrassom de rim, vejo a urina, né? E as mulheres que vêm me buscar, a maioria delas é por questão de cálculo renal. Ah, perfeito, doutor. E é comum uma pessoa, igual na reportagem nós assistimos, ter várias pedras nos rins ou várias sequências igual... Inclusive, ele falou que ainda tem algumas ali que não, ele já desistiu, ele quer deixar quietinha. É possível isso? Então, a pessoa pode ter mais do que um cálculo renal na vida? Então, infelizmente, o caso do Guilherme, né? Do Guilherme é um caso bem ruim, com prognóstico ruim no sentido de que ele vai sofrer, assim como os familiares dele sofreram bastante, vem sofrendo, porque não é quem quer que pode ter pedra, é quem pode. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem uma predisposição que vem da família dele. Então, ele vai continuar formando independente do que se faça. É claro que você pode diminuir a formação ou diminuir a velocidade com que essas pedras crescem. Então, claro, tem que fazer, como ele falou, tem que fazer uma avaliação da composição das pedras que ele forma, porque os casos genéticos nem sempre são iguais, nem todos vão formar pedras de oxalato de cálcio, existe a de cistina, enfim, tem várias nuances aí que o urologista realmente vai poder avaliar. E tem o exame de urina de 24 horas que vai dizer mais ou menos o excesso de que tem na urina dele e tentar combater direto nisso. Isso profilaticamente, né? Preventivamente. Tratamento mesmo para tirar aquela pedra
é você operar ou então fazer litotripsia extracorpórea, que é deitar naquela maquininha que vai com umas ondas de choque, né? Tentar fragmentar a pedra para você eliminar fragmentos menores. Entendi, doutor. Tem até a imagem aqui. Matheus, por favor, coloca pra gente que de um... Olha lá. É um rim, né, doutor? Então, explica pra gente. Esse rim, na verdade, essa imagem, ele está com um catéter e isso já acontece quando esse rim está com algumas pedras. Eu vou explicar, não é tão simples de entender para que serve o duplo J. O Guilherme, ele já precisou do duplo J. E o duplo J, ele não é por dentro dele que a pedra sai. Se a gente der uma olhada lá, o rim está lá em cima e esse canal que leva a urina até a bexiga é o ureter. O cálculo ele vai doer mais quando ele sai do rim e entala no ureter, porque a urina não consegue drenar. E daí que vem os problemas de dor. A dor vem, e é uma dor que dizem que é quase de parto, ela vem do quê? Da obstrução, que é a pressão da urina fazendo força no rim e dilatando o rim. E também vem desse canal do ureter tentando expulsar a pedra. Assim como o intestino da cólica também, de fazer movimentos em cólica, isso também acontece. Quando a gente passa o duplo J do jeito que está ali, ele passa do lado do cálculo e aí drena a urina. E aí, eventualmente, você tira o cálculo ou então, às vezes, ele sai junto. Muitas vezes, na crise, nesse caso aí, a gente já pode subir, se for possível, tentar quebrar o cálculo com laser e tirar os fragmentos maiores. E aí, no final, normalmente a gente passa o duplo J, que é esse tubinho aqui de tipo silicone, né? A gente passa ele mais para proteger, porque como inflama bastante, é um tubo, ele inflama fechando. Então, né, depois da cirurgia, mesmo tirando o cálculo, por alguns dias você ainda tem o risco de ter muita dor. Entendi, doutor. Nossa, então, por isso a explicação, as pessoas, seria até a pergunta, que é a próxima pergunta, né? Por que essa dor é tão intensa? Está muito bem explicado. Matheus, muito obrigada, ilustrou bacana aqui pra gente. Doutor, e em algumas situações, essas pedras saem naturalmente. Sim. Como que as pessoas percebem? Ela cai ali, como que a pessoa pode perceber? Olha, eu expeli alguma pedra. Ela consegue sair sem dor quando ela sai naturalmente? Não, normalmente quando a pessoa vai expelir a pedra, ela vai sentir alguma coisa. Pode ser que seja uma coisa, né, menos grave, mas a maioria dos casos, mesmo pedras muito pequenas, a dor é bem intensa. A dor é bem intensa porque o corpo vai tentar expelir aquilo ali e o canal é bem fininho, né, o ureter, né, que é o canal entre a bexiga e o rim. Então a maioria das pessoas vai sentir alguma coisa. Para saber se eliminou ou não, normalmente você faz um exame de imagem, ou então tem pessoas que já vêm, vai fazer xixi e aí faz aquele POC né, no vaso, se for homem principalmente. Então tem gente que faz xixi num coadorzinho, numa peneirinha para poder, né, toda vez para saber se saiu, até para evitar uma cirurgia ou algum procedimento, ou então várias tomografias com radiação, para você não ficar fazendo e já ver, pô, saiu. Ótimo, já sei que saiu, então você fica mais tranquilo. Ah, perfeito, doutor. E a gente sempre fala aqui que prevenir é muito melhor do que tratar. Uma pessoa adulta, saudável, ela deve procurar o urologista quando? Com essa que não tem queixa nenhuma de pedra nos rins. E aí, quais são os exames geralmente que você pede? Entendi. Se for com relação a cálculo renal, essa pessoa normalmente só vai procurar mesmo quando tiver alguma queixa, ou então a mulher, quando for no ginecologista, fizer um ultrassom, aí vem um cálculozinho ali, ela vem pra gente decidir o que vai fazer, se tem que operar, se vai observar, ou qualquer coisa assim. Nos homens, como eu recebo muito homem já para fazer preventivo de próstata, eu normalmente já peço exames, né, de ultrassom da próstata, vias urinárias, e ali eu já pego se tiver alguma coisa. Entendeu? Mas a maioria das pessoas, assim como o Guilherme, eles já desenvolvem pedras muito cedo, principalmente quando é causa hereditária. Sim, ele explicou com 15 anos. E uma pessoa também, no meu caso, né? Até comentei com você aqui nos bastidores, que eu tenho vários casos na minha família, felizmente, graças a Deus, por enquanto, tá tudo tranquilo aqui. Mas você falou, é bom, na dúvida, um simples ultrassom já resolve. Sim, ultrassonografia de vez em quando não mata, entendeu? Sim. Por falar nisso, eu tenho uma paciente que recentemente ela eliminou uma pedra e o caso dela era estranho porque ela já tem uns 60 anos e nunca tinha tido pedra. Isso não é tão comum, a não ser que tenha acontecido alguma coisa ao longo da sua vida ali nesses últimos anos para poder ter formado pedras assim. E o caso dela é que, enfim, por algum motivo ela estava tomando muita vitamina D, que aumenta o cálcio no sangue. Então, a vitamina D dela estava entre 800 e 100 e alguma coisa. E coincide que ela começou uns 3 anos antes. E aí ela trouxe uma pedrinha para mim. Enfim, aí agora a gente vai seguir a investigação. Então ela descobriu assim, mas um ultrassom já traria informações suficientes e aí a gente, né, dá andamento à investigação, seja para análise da pedra, urina de 24 horas. Mas isso é para pessoas que já têm a pedra, né?
formada. Identificação perfeito. mesmo é só a ultrassom. Tá certo. A gente segue com aquela máxima, né? Prevenir é sempre melhor do que tratar. E a boa notícia é que muitos cálculos renais, né? Muitos casos de cálculos renais podem ser evitados com mudanças simples no dia a dia. E é justamente sobre prevenção que nós vamos conversar no próximo e último bloco. Então, fica com a gente, nós voltamos já já. Estamos de volta. Quando o assunto é pedra nos rins, prevenir continua sendo o melhor tratamento. E quem vai compartilhar orientações importantes com a gente é o Dr. Marcelo Panizutti. Doutor, quais hábitos são fundamentais assim? A gente já falou aqui no primeiro, no segundo bloco, mas esse terceiro bloco, só pensando realmente em prevenção, vamos retomar os hábitos de uma vida inteira, que contribuem aí para não surgir nenhuma pedra, nenhum cálculo. É até engraçado pensar no que eu vou falar, mas para não ser muito, quer dizer, já sendo muito repetitivo, né, que os médicos falam, se você tiver hábitos saudáveis de vida, você já vai estar evitando cálculos renais. É claro que as pessoas que têm problema hereditário não vai ser suficiente só isso. Mas se a gente pensar que toma bastante líquido, né, como eu falei antes, entre 2 e 3 litros, isso já ajuda a diluir os cristais, né? Então, e evitar que os cálculos se formem. Esse é o principal fator que você pode pensar em fazer, é tomar bastante líquido. Só tomar cuidado com líquidos que contêm muito açúcar, né? Então, assim, suco de laranja é bom? Mas uma água com limão é melhor, principalmente sem açúcar, porque o açúcar causa resistência insulínica, diabetes e síndrome metabólica, que também é um fator causador de cálculo renal. Então, basicamente, tudo que for bom para o seu coração e para a sua saúde também vai ajudar, né, a reduzir essas questões de formar cálculo renal. Então, assim, diminuir a quantidade de sal na comida. Então, tirar aquele saleiro que fica ali na mesa, né? E se você come muito fora de casa também, às vezes eles botam muito sal. Se você come embutidos, se você come outras coisas que tem sal e você não nota, só porque você não bota sal, isso é uma coisa que as pessoas têm que investigar. Tô formando pedra, não sei porquê, eu não como sal nem nada, mas às vezes come e não sabe, né? Excesso de carne vermelha ou carnes em geral também é um problema, porque ajuda a formar cálculos renais também. Claro que você não precisa deixar de comer aquele churrasquinho de vez em quando, mas comer carne vermelha 5 vezes por semana em grandes quantidades é uma coisa que pode, né, causar isso. Algumas verduras, como espinafre, tem o oxalato, que vai juntar com o cálcio no rim, e aí forma pedra, né, que você, enfim, né, vai ter um problema com aquela pedra. Então, esses são os principais fatores. E aí, dependendo da formação da pedra que você tem, né, depois de analisada, ou da sua urina de 24 horas, você pode decidir se o problema é um excesso de sódio, né, que provavelmente vem da comida, ou se é um excesso de cálcio ou de oxalato, e aí você pode manejar. Ou então, se é uma acidez, né, falta de citrato na urina, né, também é uma coisa que você pode ver. Citrato vem, por exemplo, de ácido cítrico, né, do limão, da laranja, né. Comer frutas é uma coisa também que ajuda bastante. Proteínas de origem vegetal também, substituindo carnes, também são coisas importantes no dia a dia. E se você perguntar para o cardiologista, provavelmente ele vai te dar 10 se você fizer isso tudo. Perfeito. Está tudo ali ligado, né, doutor? Tá certo. E você falou da atividade física, que a gente sabe, né? Atividade física, uma boa alimentação, sono de qualidade, tudo isso contribui para uma vida mais saudável. Mas as pessoas que têm pedras nos rins, que descobrem ou que tiveram, elas precisam tomar algum cuidado com algum tipo de atividade física? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem pedra nos rins, no meio de uma prova, de uma corrida de rua, sei lá, 8 quilômetros, 10 quilômetros, uma meia maratona, essa pedra pode se mover e acabar causando ali uma cólica renal? Então, essa é uma pergunta bem interessante. E eu vou inverter um pouquinho e falar assim, será que o esporte, que é o importante, o exercício físico, e se for um cirurgião que está operando? Ou então se for um piloto de avião? Entendeu? Então, isso também muda a percepção que a gente tem. Quando que eu vou tratar, quando que é mais urgente, quando não é. Se um piloto de avião está lá e tem uma crise de cólica renal, ele vai ter muita dor que ele não vai conseguir fazer nada, né? Então, o cirurgião também está ali, tem uma cólica renal, ele vai ter que sair da cirurgia, é um prejuízo grande para o paciente. Então, sim, é importante o médico avaliar a situação do paciente. E aí a gente bota, assim, o que ele faz e também esportes, né? O esporte não está contraindicado para quem tem cálculo. Ele pula muito e aí o cálculo vai sair e vai descer. Assim, mesmo que isso fosse verdade, ninguém vai evitar.
Mas você tem que tratar e evitar que aquela pedra cresça, ou então trate aquela pedra, se necessário, ou observe, ou enfim, né? Você tem que ajustar para cada pessoa. Se o cara está treinando para uma maratona de 42 quilômetros, além dele ter que atentar bastante para a quantidade de líquido, que é nessa hora que ele desidrata muito e pode formar mais pedras, se ele tiver uma pedra, ele tem que pensar assim, talvez eu tenha que tratar um mês antes, ou sei lá quanto tempo antes, para dar tempo de se recuperar e fazer uma atividade desse tipo. Ah, perfeito. Doutor, e quais são as consequências para o organismo quando a pessoa sabe que ela tem pedra, que ela tem cálculos renais e ela deixa o tratamento de lado? Eu acho que a pior coisa que pode acontecer com a pessoa que tem cálculo renal e ou não sabe ou deixa para lá, são algumas. Umas são casos de urgência, que é aquela dor que você não consegue fazer outras coisas. Normalmente vem quando o rim está obstruído e aí pode advir uma infecção grave, que aí você precisa ser operado de urgência. Ninguém quer ser operado de urgência, quer ajustar a sua vida, né, para que você faça tudo da melhor forma possível. E outra coisa que eu posso apontar, por exemplo, aquela pessoa, eliminei uma pedra, nunca mais voltou no urologista. Aí, 2, 3 anos depois, até menos, volta no pronto-socorro com muita dor e você vai ver que aquela pedra que tinha 5 milímetros tem 2 centímetros. E aí é importante, porque quanto maior a pedra dentro do rim, além de causar danos, é mais difícil de tratar. E aí a gente troca aquele procedimento simples de uma câmerazinha passar pelo canal da urina e até a pedra e quebrar, por, às vezes, um buraco nas costas, para poder entrar com a câmera por aqui, para poder tirar pedras maiores. Então, né, você está furando as suas costas, você está furando o rim, é totalmente diferente, entendeu? Assim, tem algumas complicações, mas ninguém quer ter as costas furadas. Então, esse é um fator que eu acho que tem que ser bem avaliado pela pessoa e não desistir, não perder o acompanhamento. Não dá para ignorar, né? Não, Descobriu, não dá. faça o tratamento, segue as orientações do especialista, exatamente. E vida que segue, Pelo né? menos uma vez por ano, dependendo de quantas pedras você forme. Claro. Doutor, e para a gente concluir, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente agora em casa de como cuidar melhor dessa parte do corpo que muitas vezes é deixado de lado, né? Os cuidados aí com os nossos rins. Já pensando em tomar bastante líquido, né? Isso vai ajudar bastante na hidratação da pele, vai ajudar em evitar a infecção de urina, né, para aquelas mulheres, principalmente, ou homens que têm bastante infecção de urina, e vai evitar também os cálculos renais. O mais importante é realmente procurar um médico, e para aqueles homens, né, que não vão no médico, vai no urologista, vê se está tudo bem com a próstata, com os rins, e é a vida que segue. Maravilha. Doutor Marcelo, muito obrigada pela participação, foi incrível. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. É isso aí, né, gente? Olha só, com tantas orientações importantes no programa de hoje, ficou claro que a saúde dos rins depende em grande parte dos nossos hábitos diários. Beber água, manter uma alimentação equilibrada e procurar atendimento logo ali nos primeiros sinais podem evitar muitas dores, muitas complicações. O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Continue com a gente, acompanhando aí a nossa programação também por meio das nossas redes sociais. Eu encontro você no próximo programa. Até mais!